Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos começar a nossa live dessa semana, batendo um papo. Deixa eu só ouvir aqui o pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. A gente poder bater um papo hoje. Deixa eu só ver se o nosso convidado já está aqui. Ainda não, esperando ele entrar para a gente poder começar a nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ver se ele já chegou. Ainda não. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Só estou esperando o nosso convidado de hoje para a gente poder começar. Opa, já chegou, acabou de chegar. Só um minutinho, vou colocar ele na live aqui. Já mandei a solicitação para você, Juan. Aceita aí, aceita a solicitação. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de domingo, hoje 22 de novembro. Só esperando o nosso convidado aceitar. Já mandei a solicitação para você, Juan, pode aceitar. A gente poder bater um papo hoje. Não, Juan, eu que envio para você. Calma aí, eu vou cancelar e vou enviar de novo, tá? Ó, enviei. Aí você aceita, Juan. Isso. Aê, Pronto, tranquilo, seja bem-vindo, Juan. obrigado, mestre. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo. Tá tranquilo. Show, show. Como é que você tá, Ótimo. Juan? Tranquilo? Tô ótimo, cara. Para mim é um privilégio estar aqui podendo conversar contigo. Muitas saudades, viu? Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que a gente não bate um Faz, papo. faz tempo. Você ainda lembra das conversas filosóficas 7 horas da noite no plantão de dúvidas? Lembro, vixe. Aquele plantão de dúvida a gente falava de tudo, menos das dúvidas do vestibular. Aham, bem assim mesmo. Ou senão falava sobre filósofos que provavelmente não iriam cair. Exatamente. Falava de religião, falava de Saudade. filosofia, falava de tudo que possivelmente não cairia no vestibular. Mas foi bom, né? Hoje você está aqui. Com certeza, com certeza. Juan, seja muito bem-vindo, o pessoal está entrando. Eu sempre começo a nossa live perguntando para o nosso convidado, né? Quem é você, né? Fala um Uhum. pouquinho quem é você, o que você fez na época da missão em qual você estava envolvido. Explica um pouquinho a sua trajetória para nós, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Quem é o Juan? Fechou. Beleza, então, bom, eu sou o Juan, né? Eu tenho 21 anos e eu nasci numa cidade chamada Bodoquena, que é o interior aqui do Mato Grosso do Sul. E meus pais se mudaram, minha mãe se mudou depois para Miranda, e quando a gente morava em Miranda, a minha mãe conheceu o marido dela, que é o meu pai de criação, e esse marido da minha mãe, ele era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela tem um epíteto que foi criado no século XIX, mas a gente não usa muito, é conhecida como Igreja dos Mormons, né? Não sei se você ouviu por esse epíteto, mas o nome mesmo da igreja oficial é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, quando minha mãe conheceu esse rapaz, esse homem, né, que é o meu pai de criação, eu considero o meu pai de criação, minha mãe acabou conhecendo a Igreja de Jesus Cristo, né, e ela era de outra denominação na época, se batizou e eu acabei sendo criado dentro dessa denominação. Dentro dessa denominação,
todos os jovens, especialmente os do sexo masculino, embora também exista a possibilidade para as meninas ou as mulheres fazerem esse trabalho, mas os jovens, homens, eles são muito, muito influenciados a partir dos 18 anos, servirem como missionários de tempo integral. O que é isso? Todos nós somos missionários, né? É só a gente falar de Jesus Cristo para as pessoas, a gente já está fazendo um trabalho missionário. O que muda de um trabalho missionário de membro e um trabalho missionário para missionários de tempo integral, né? Como o nome já é bem autoexplicativo, a gente faz integralmente esse trabalho. Então, a gente abdica de todos os nossos interesses pessoais, e nós passamos Deu uma a fazer cortada, integralmente. Juan, deu uma travada na sua fala. Você pode repetir essa última parte? Sim, claro. Então, a gente abdica dessas coisas seculares da nossa vida, né? Estudos, trabalho, família, e somos chamados para pregar o evangelho, para falar de Jesus Cristo para as pessoas em outro lugar, além do nosso lugar onde a gente mora, né? Então, eu servi como missionário com 18 anos, com 17 anos eu terminei o ensino médio, logo depois, em seguida, eu comecei a me preparar, a fazer meus exames médicos, a fazer algumas entrevistas com líderes eclesiásticos, com os meus líderes eclesiásticos, para servir como missionário, e assim que eu fiz 18 anos, eu já embarquei nesse trabalho. Dura 24 meses, né? E não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário. Nós fazemos isso por vontade própria, né? Embora as pessoas, os jovens, eles sejam influenciados, mas não é um critério, digamos assim, né? Você tem a opção de escolher ou não. Eu escolhi, né, e servi como missionário de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo por 24 meses no estado de Pernambuco. Servi de 2018 até 2020. Voltei em janeiro agora, bem recente, dia 7 de janeiro. Ótimo, muito legal. E nesse trabalho que você fez, como que é a dinâmica estabelecida pela missão? Vocês vão, a denominação, ela mantém vocês dentro da estrutura das igrejas que já existem na cidade? E como que a Jesus Cristo é falado no meio da comunidade? Isso, muito bem. Então, toda a congregação, existem vários bairros, né? Cada bairro tem uma congregação para criar mais acessibilidade às pessoas. Então, por exemplo, a minha congregação, né, que a gente chama de ala, que é a ala universitária. No bairro Copa Rádio, tem a ala Copa Rádio. Em cada uma dessas alas, né, dessas congregações de diferentes bairros, uma dupla de missionários de tempo integral. Esses missionários são responsáveis, eles são os ministros do evangelho, né? Então eles são responsáveis, eles possuem a autoridade para falar em nome da igreja, né? Por exemplo, hoje em dia eu sou um membro normal, né? Eu não falo mais em nome da igreja, né? As coisas que eu falar aqui na live, algumas são doutrinas, outras são opiniões pessoais minhas, coisas que as experiências que eu vivenciei, mas eu não estou falando mais em nome da igreja. Essa dupla de missionários, geralmente são 2 em cada congregação, eles têm essa autoridade de ser porta-vozes da igreja, né? E ensinar as pessoas que queiram fazer parte da denominação ou pessoas que queiram aprender mais sobre Jesus Cristo, né? Então, a gente vai e a gente fica em uma congregação, em uma ala. Só que a gente não fica lá esses 2 anos. A gente pode trocar dependendo da parte. Então, eu passei, nesses 2 anos, eu acho que eu passei, se eu não me engano, em 8 congregações diferentes. Travou, Juan, travou. Opa, desculpa, acho que a internet está... Mas
nesses 2 anos, eu disse, nesses 2 anos, eu passei em 8 congregações diferentes, que geralmente a gente não fica fixo em um lugar só. A gente vai revezando, tem outros companheiros, né, outros parceiros de missão conosco. E qual basicamente é o nosso trabalho? É convidar as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo e receberem as bênçãos que nos dá. Então, a gente pode fazer isso de várias maneiras. A gente pode fazer isso na rua, a gente pode falar com as pessoas na rua, a gente pode falar com as pessoas em lugares movimentados, em escolas, às vezes fazendo serviço humanitário, a gente pode falar com essas pessoas, ou às vezes membros da igreja, eles podem apresentar essas pessoas para a gente. Então, existem várias formas de você poder encontrar pessoas para poder ensinar sobre Jesus Cristo. Né? Então, não é uma maneira fixa. Embora, né, hoje em dia, as pessoas, ao vê-los na rua, pessoas tratadas, que possuem uma plaquetinha, inclusive eu tenho, enquanto eu era assim, acho que dá para ver aqui, eu sou esse do meio. Aham. Então, muitas pessoas acham que o serviço dessas pessoas é só andar no sol quente, falar com as pessoas na rua, mas na verdade não. É uma forma, mas existem várias outras formas de poder fazer esse trabalho. E eu fiz de todas Ótimo. elas. Ah, Eu falei com as pessoas na rua, eu falei com membros da igreja, realizei trabalhos voluntários, todas elas, o que eu pude usar, eu usei. tá certo, né? Ferramenta não falta, né? Para poder usar, Com certeza. para abordar, isso é importante. Sim. Você voltou em janeiro agora de 2020, voltou para Campo Grande depois de cumprir o seu tempo na missão, 24 meses. Você já deixou bem especificado para nós que é um trabalho voluntário, que as pessoas, vocês não recebem, né? Vocês não são remunerados para fazer isso. Apesar de existir, né, uma certa influência da liderança, mas vai quem quer, ninguém precisa ir obrigado, né? Isso é muito, muito interessante a gente deixar bem claro para as pessoas entenderem como funciona isso. O Juan chegou em 7 de janeiro. Como o Juan agora, não mais missionário da igreja, ele vê Deus neste momento? Olha, uma coisa que a missão me deu, e que antes da missão eu não tinha essa visão, nós costumamos muito limitar Deus, né? A gente a limitar, achar que Deus só se manifesta para determinados tipos de pessoas. A gente às vezes acha que Deus ele se manifesta nas coisas grandiosas, nos milagres mirabolantes, né? Antes da missão eu tinha esse tipo de pensamento. Achava que, não vou confessar, vou ser sincero, achava que Deus ele só se manifestava através de pessoas da minha denominação, que ele não poderia sair dali. Achava que Deus estava nas coisas grandiosas, nos milagres de multiplicar o pão, de atravessar o mar, de dividir o mar vermelho. Mas depois da missão, com as experiências que eu tive lá, eu percebi que ele, embora seja uma pessoa, um ser, né, muito grandioso, mas ele se manifesta nas coisas mais simples do cotidiano. Então, eu via Deus comigo através de um mendigo da rua, na missão. Eu via Deus falando comigo através de um pastor de outra denominação. Eu via Deus falando comigo através de uma freira, de um padre, em conversas, assim como eu estou conversando com você agora, de pessoas que não eram da minha denominação, de pessoas que não faziam parte do meu ciclo religioso, que não tinham a mesma teologia que a minha, ou a mesma vertente teológica que eu tinha, mas eu vejo Deus nela. E hoje eu vejo Deus nessas coisas simples, sabe? Eu estou vendo Deus aqui, na nossa conversa,
né, mesmo sendo pessoas de talvez vertentes teológicas diferentes, de talvez pensamentos diferentes, de talvez tido experiências com Deus de maneira diferente, mas eu vejo Deus aqui. Porque Deus é assim, né? O simbolismo de Cristo ter nascido numa manjedoura, a gente pode enxergar isso com que Jesus Cristo está nas coisas mais simples. Seja, sei lá, sentado num ônibus, ou conversando com o motorista do Uber, ou até mesmo em um culto religioso. A gente pode sentir Deus todos os dias. E hoje, como Juan, não como mais o Elder Couto, que era o título que eu tinha na missão, eu vejo Deus. Eu tenho mais um amor genuíno pelas pessoas. Eu entendi que Deus, ele não é aquela pessoa que eu parei de reduzir Deus a regras ou a dogmas, e eu entendi que Deus, ele quer o nosso coração, né? Independente de qual denominação a gente faça parte, independente de quem nós somos, Deus, ele quer o nosso coração. E é esse Juan que eu sou agora. Em vez de eu me preocupar com talvez a minha aparência externa, ou talvez coisas assim, eu costumo me preocupar com que tipo de comportamento eu estou tendo, que tipo de pensamento eu estou tendo. Tanto é que hoje, nesse momento, eu nem fiz questão de me vestir conforme a gente se veste nos nossos cultos religiosos, com gravata, com toda aquela idade. Eu quis me vestir assim, conforme o Juan do dia a dia se veste. E mesmo assim, Deus pode estar aqui. Porque é aquela escritura que a gente conhece, né, que as pessoas citam muito de 1 Samuel. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está dentro do coração de cada um. Deus, ele não quer coisas externas, mas ele quer o nosso interior. Deus, ele quer nós, não quer as coisas que nós fazemos. É esse tipo de visão que eu tenho hoje. Você continua frequentando a denominação? Sim, eu continuo frequentando, embora com a pandemia nós não estamos tendo mais reuniões, mas continuo frequentando. Porém, não sou mais um representante oficial dela, eu tenho as próprias ideias, tenho as experiências, e hoje em dia eu não falo mais, eu não prego mais em nome da denominação, diferente de quando eu era missionário, né? Que estava certo. de um contexto, eu falava em nome dela, então eu não poderia, às vezes, dar uma opinião, assim, eu tinha que falar dentro da filosofia que eu tinha me proposto a falar. Hoje em dia, embora eu continue frequentando, embora eu continue acreditando em muitas coisas, mas eu não falo mais em nome dela, eu não prego mais representando ela, embora eu seja membro. Deixa eu te perguntar, fazer outra pergunta, Juan. O Juan de hoje, o Juan de 2020, ele consegue perceber Deus, então, em várias manifestações religiosas, em várias denominações religiosas, em várias situações, às vezes, da mais simples possível, né, até às vezes as grandes que a gente pode perceber. O Juan hoje, ele consegue perceber uma relação de Deus com as mais variadas vertentes, mesmo aquelas que, por vezes, nós somos ensinados a discriminar. O Juan consegue perceber isso? Você consegue perceber isso? Como que você vê essa relação? Eu acho que travou. Acho que o Juan travou, gente. Vou mandar o convite para ele de novo. Oi, Juan, tá ouvindo? Voltou? Eu tô aqui. Oi. Sim, acho que deu uma travadinha, mas eu entendi. Eu entendi a pergunta. Dá para me ouvir? Aham. Ótimo. Então, a sua pergunta foi muito interessante. A resposta é sim. Em todas as denominações, a nossa
Travou de novo. Oi, travou. O Juan caiu. Vou mandar o convite para ele de novo. Só um pouquinho para a gente continuar o nosso papo. Opa, tá aqui, achei. Enviando a solicitação para ele. Tá voltando já, tá voltando já. Opa. Tô voltando. Eu desliguei Vai, meu Juan. 4G porque eu desliguei meu 4G porque às vezes varia entre o 4G e o Wi-Fi, aí fica essa bagunça. Mas dá para me ouvir então, né? Oi, estamos te ouvindo, pode falar, responde para nós. A gente não conseguiu ouvir sua resposta. Ótimo. Então, a resposta é sim, Diego. Sim. Eu vejo Deus nessas denominações, eu vejo Deus nessas pessoas que fazem parte, muitas vezes, de vertentes religiosas que muitas vezes nós somos ensinados a discriminar, considerar heréticas ou fora do cânon cristão. Sim, eu vejo Deus nela, sim. Hoje em dia, sim. Que legal. Hoje, então, você participaria, por exemplo, de um evento ecumênico? Desculpa, não ouvi? Eu participaria de um evento? Você participaria de um evento ecumênico hoje, sem problema algum? Sem problema algum, sem problema algum. Teria muito prazer. Com muito prazer. Que legal, cara. Isso é muito Adoraria. importante, porque a ideia que nós estamos tentando fazer aqui é discutir uma visão de Deus, né, sem que haja nenhum tipo de parâmetro de comparação ou de julgamentos. Né? A ideia é abrir para nós pensarmos Deus da maneira mais leve, mais tranquila, através das experiências de cada um. As experiências que você teve na missão enquanto missionário, as experiências que você tem agora, já não mais missionário, mas frequentando ainda, né, a igreja que te enviou como missionário, e mesmo assim você participando de processos que são interessantes, porque nos fazem pensar que Deus não está numa caixinha, né? Deus não está preso numa denominação. Isso que é muito legal. Acho que o Juan travou de novo. Fazer live, gente, é isso aí, tá? Tem hora que trava, tem hora que... Vamos ver se ele vai conseguir. Conseguiu ouvir, Juan? Sim, ouvi. Então, a ideia é mostrarmos que Deus não está dentro de uma caixa denominacional, né? Que Deus ele está além da Não. nossa visão denominacional. Eu gosto muito de falar, e falava muito isso na época em que eu fui professor do seminário teológico, que tudo que eu pensar sobre Deus já não pode ser Deus, porque está limitado à minha visão sobre o ser divino, né? Então, já é algo completamente limitado a um sistema, a uma visão, a um dogma. E a gente precisa aprender a nos libertar disso, às vezes, para a gente poder ver Deus em outros lugares, ver Deus de outras formas, ver Deus com outras representatividades. O Juan ele caiu de novo. Vou mandar outro convite para ele, só um pouquinho, gente. Tá aqui, já encontrei. Estou enviando. Aí. Tudo certo, Juan? Tudo certo. Tô fazendo uma oração aqui para que essa internet colabore aí. Faz parte. Fazer live domingo é complicado, né? Na realidade, fazer live qualquer dia hoje, em plena pandemia, é complicado. Sim. Eu estava comentando aqui, na hora que você estava travado, que é importante a gente ver Deus de várias maneiras para nós nos prendermos aos dogmas. Porque a gente acaba colocando Deus dentro de um sistema e que às vezes a gente nem quer soltar Deus desse sistema, né? Deus é só dessa forma, pronto, Sim. acabou. Oi, Bia, tudo bem, Bia? Seja bem-vinda. Então, é muito legal a gente pensar que existem outras pessoas que olham Deus de maneiras diferentes, de formas diferentes, e que nos fazem repensar, né, que Deus estava com você enquanto você estava em Pernambuco fazendo a sua missão,
e que Deus está comigo, que estava em Campo Grande, que Deus está aqui, né? Semana passada eu conversei com a irmã Delaíra, uma freira de uma missão nova da Igreja Católica. Semana que vem vou conversar com o Caleb, um pastor que está lá na tribo indígena, né? Trabalhando com os indígenas e médico lá. Então, Deus está usando e falando e através das pessoas, e não importa a denominação. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar e pontuar isso. Com certeza. Uma coisa que você falou, eu lembrei muito do ensinamento que o próprio Jesus Cristo, ele nos ensinou, né? Então, aquela passagem da mulher de Samaria, né? Que ele estava num poço e, para começar, Jesus Cristo era judeu, né? E os judeus e os samaritanos, eles se odiavam por questões culturais e também por questões religiosas, porque eles tinham visões diferentes, visões religiosas diferentes. Então, por esse motivo, eles se odiavam entre si. Tanto é que os judeus, eles nem passavam pela cidade de Samaria para ir até Jerusalém. Eles preferiam dar a volta, né, um caminho muito mais longo, só para não ter contato com essas pessoas. Mas Cristo não. Cristo, ele foi lá, ele entrou na cidade de Jerusalém e ele pediu água para uma samaritana. E quando essa samaritana assustou, né, falou, mas você é judeu, o que você está falando comigo? Né? Ela se espantou, né? E perguntou para ele, mas afinal, já que você é judeu e eu sou samaritana, qual é o melhor lugar? Você adora em Jerusalém, eu adoro no Monte Gerizim. Qual é o lugar correto de se adorar? E Cristo, ele respondeu aquela máxima que a gente tem até hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Ele diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, ele não respondeu para ela, o lugar correto é em Jerusalém, o lugar correto é no Monte Gerizim, muito pelo contrário, ele falando desses lugares, ele disse, vai haver um tempo em que nem lá e nem aqui vai existir mais. Né? Então, imagine Cristo dando um ensinamento desse para nós hoje em dia, afinal, qual é a denominação correta? Será que é a denominação X ou a denominação Y? Eu tenho certeza que Cristo, ele responderia isso. Deus é Espírito, ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa dar o nosso coração a ele, e adorar em verdade é adorar de acordo com a palavra, de acordo com o que ele nos ensinou, né? Então, o lugar onde nós adoramos é pouco importante, mas a forma com que nós adoramos a ele é muito mais importante, é isso que vale para ele. Sempre foi, né? Ele poderia ter respondido, não, é em Jerusalém, porque eu sou judeu, então para mim é em Jerusalém, e se você não fazer isso, você vai para o inferno. Ele poderia ter respondido isso. Mas ele respondeu justamente o contrário. Ele era um cara subversivo, ele era um cara que quebrava os paradigmas e quebrava toda a tradição criada pelo homem de limitar Deus, de colocar Deus dentro de uma caixinha. E ele expandia para Deus em uma visão diferente. Então, essa a visão que nós devemos ter, essa é a visão que Cristo tinha. E como cristãos, como seguidores dele, essa a visão que nós temos. As diferenças teológicas entre uma igreja e outra são importantes, sim, mas o mais importante é o que nós temos em comum. São as ideias que nós podemos usá-las a nosso favor para fazer o bem para a humanidade. Essa é a visão que eu adquiri nesses 2 anos. Mesmo estando representando uma denominação, mesmo estando carregando o nome dessa denominação no meu peito, na plaqueta, um nome grande, né? Mas essa é a visão que eu adquiri. Se alguém me perguntar qual é a denominação correta, qual é a igreja certa, eu logo lembro dessa escritura. Não existe uma denominação, existe uma forma de adorar a Deus corretamente. Qual é essa forma? Em espírito e em verdade. Então, se você adora dessa maneira, você pode ser um adventista, você pode ser um mórmon, você pode ser um assembleiano, você pode ser um católico, você estará adorando a Deus da forma correta.
Eu tive, você falando aí, eu lembrei de um professor, Juan, que eu tive na faculdade teológica, que ele disse certa vez para nós assim: olha, tudo bem, eu até aceito que todas as igrejas cristãs, ele pontuou bem, todas as igrejas cristãs levam a Deus, mas a Batista é a que melhor indica o caminho. Aí eu fiquei É olhando para claro. ele e falei assim: não, professor, só que não, né? É, Falei: não, não pode ser sim, assim, né? É que ele não, era tradicionalmente batista, dogmático, histórico, né? sim. E ele queria, né, dizer para nós, alunos da faculdade teológica, né, que, olha, tudo bem, eu até compreendo aí que as igrejas falam de Deus, mas a minha igreja é que melhor ensina, né? Então nós temos muitas pessoas assim hoje, ainda temos muitas pessoas que acreditam que só a sua denominação, a sua maneira de ver Deus está correta. Isso é histórico, quando a gente olha para a história, nós percebemos que isso aconteceu ao longo da criação das várias religiões, não só do cristianismo, mas ao longo Sim. da história das religiões. Mircea Eliade, né, um grande estudioso das religiões, ele vai falar que a ideia de sagrado e profano sempre perpetuou todas as grandes religiões da humanidade, e não importa onde elas nasceram. E hoje nós estamos em pleno século XXI e ainda estamos discutindo intolerância religiosa. Que para mim, em pleno século XXI, é um absurdo nós ainda discutirmos aquilo que nos separa quando a gente pode falar daquilo que nos une. Eu acho que a sua Exatamente. fala com relação à utilização do exemplo de Jesus foi muito importante, porque mostra para nós que não importa, o que importa é o que nós fazemos. É onde estamos, como estamos fazendo, contanto que não ataque a vida de ninguém, contanto que você não aflinja moralmente a vida de ninguém, contanto que você não esteja, né, fazendo algo de ruim com relação à vida das pessoas. A maneira como você adora a Deus, ela é muito particular. Os ritos são particulares e a gente precisa aprender a lidar com isso. Vivemos num Brasil hoje Sim. de intolerância religiosa. Como que você vê isso, um ex-missionário? Como que você vê essa questão da intolerância na sociedade brasileira? Olha, é lastimável, né? Como você mesmo disse, isso são coisas que sempre aconteceram desde o começo, e é triste saber que, mesmo com muito tempo que a intolerância religiosa vem sendo alvo, problema tanto social quanto problema, muitas vezes, causando guerras entre nações, como a gente vê hoje na terra de Israel, né, a gente vê conflitos, a gente não aprender com isso. A gente ainda voltar para o mesmo erro. Uma coisa que deveria ser considerado obsoleto, um pensamento que deveria ser considerado obsoleto, lamentavelmente, ele acaba sendo um pensamento atual e que nos causa tristeza, nos causa angústia e muitas vezes desinteresse de outras pessoas por esse ser humano fantástico que é Jesus Cristo, né? Então nós vemos denominações cristãs competindo entre si em quem tem a melhor teologia, em quem tem a melhor estrutura, e infelizmente isso, em vez de trazer pessoas para o cristianismo, para Jesus Cristo, não estou falando de denominação aqui, acaba afastando mais. E acaba sendo um problema não só social, não só um problema religioso, como também econômico, né? Que a gente vê aí muitas coisas ruins, consequências ruins advindo disso. E é lamentável, é lamentável. Eu lembro que quando eu era missionário, existiam pessoas que pregavam coisas sobre nós e falavam coisas horríveis sobre nós, sobre os mormons, né? Coisas horríveis. E pessoas que nos tratavam muito mal, sem a gente não ter feito nada de mal para elas. Assim, a gente só estava lá querendo falar, querendo compartilhar a nossa visão e a visão de Cristo, mas
isso causava uma intolerância nas pessoas. As pessoas olhavam nós com olhos diferentes. Mas, em contrapartida, existiam pessoas que entendiam a essência dos ensinamentos de Cristo, entendiam isso que Cristo quis dizer para a samaritana e nos tratavam muito bem, muito bem. De outras denominações, eu lembro uma experiência que eu tive que foi marcante para mim. Eu estava ensinando com o meu companheiro, a gente sempre anda em dois, né? E eu estava ensinando um grupo de pessoas na rua. Fizemos uma roda, a gente estava lá debatendo sobre Cristo. A gente nem estava falando muito sobre a nossa denominação em si. A gente estava falando sobre Jesus Cristo. E aí chegou um rapaz, e eu percebi que ele era da Igreja Adventista, porque ele estava com a camiseta dos Desbravadores. E os meus avós, eles são da Igreja Adventista. E aí, eu vi que ele estava meio receoso de falar com a gente, né, e tal. E conforme a gente estava conversando sobre a Bíblia e sobre Jesus Cristo, eu comecei a perguntar para ele, eu lembro até hoje o nome dele, Abraão, ele tem o mesmo nome que o meu irmão. Eu falava, Abraão, o que você acha sobre isso? Você pode passar a sua ideia sobre isso? E ele passava a ideia dele, e eu falava, é isso aí, Abraão. Então eu realmente acredito exatamente nisso que o Abraão está falando. E a gente concordava entre si com as coisas que a gente tinha em comum. Existiam coisas talvez divergentes, poderia até existir, mas naquele momento não. Porque a gente estava mais concentrado no que a gente tinha em comum, né? E a gente começou a debater, a gente começou a conversar, e no final eu falei assim, a gente vai fazer uma oração agora, e eu gostaria que o Abraão fizesse. E ele fez aquela oração. E depois, quando todos foram embora, o Abraão ainda continuou conosco. E ele falou assim para nós, eu até me emociono em lembrar dessa frase, sabe? Ele falou para nós, vocês foram as únicas pessoas de outra denominação que me viram como um ser humano. Porque as experiências que eu tive com outras denominações, eu sempre fui taxado de herege, eu sempre fui taxado que eu participo de uma seita, eu sempre fui taxado de que eu iria para o inferno. Mas vocês me viram como realmente eu sou. Naquele momento, eu não me converti ao Adventismo e nem ele se converteu à Igreja de Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza absoluta, eu posso afirmar isso com plena convicção, que Cristo estava ali. Porque o que nos uniu foi o que nós tínhamos em comum. Mesmo ele guardando o sábado e eu guardando o domingo. Que são diferenças de adoração. Mas naquele momento a gente se concentrou não nessas diferenças, mas nos que nós tínhamos em comum. E eu saí de lá edificado. E sempre quando a gente passava pela rua dele, ele, e aí, Eldris? E eu, e aí, Abraão? A gente se abraçava, era uma coisa maravilhosa. Foi uma experiência enriquecedora que marcou a minha vida. E em outros momentos também, existiam pessoas de outras denominações, que quando a gente falava com elas, eles nos tratavam bem. Mesmo tendo crenças, mesmo tendo liturgias diferentes, eles nos tratavam bem, eles davam comida, eles falavam, eu já tenho a minha denominação, mas vocês são pessoas que eu admiro bastante, eu amo vocês, eu vou visitar a igreja de vocês um dia e quero que vocês venham à minha também. Eu dizia, com certeza, nós vamos sim, com certeza, a gente vai, pode ter certeza que a gente vai. Uma vez a gente fez um culto, uma determinada família, eles visitaram a nossa igreja, né? E depois eles fizeram um culto na casa deles. E nós participamos. Mesmo tendo liturgia diferente, maneira de adorar diferente, talvez as orações, formas diferentes. Mas é esse tipo de pensamento que Cristo quer que nós tenhamos, para que o mundo ele entenda a essência e para que não seja essa barbárie que nós vivemos hoje, né? Esse tipo de experiência marcaram a minha vida. Eu percebo que você, esses 2 anos que você esteve na missão, você foi muito mais desconstruído do que construindo uma relação doutrinária na sua época de missionário. Porque parece que esses 2 anos você viu que existem outras formas de ver Deus e que elas são importantes também. E eu acho interessante que a igreja envie vocês aos 18 anos para ter essa experiência marcante.
porque é uma experiência que faz com que vocês reflitam sobre humanidade, sociedade, e possam voltar para a universidade, né, maduros com relação àquilo que vocês viram. Acho que é interessantíssimo isso. Sim, eu também acho. Eu tenho certeza, concordo plenamente. Eu costumava dizer que antes da missão eu achava que eu conhecia Jesus Cristo, porque eu fazia parte de uma denominação, porque eu frequentava essa denominação por longo tempo. Eu fiz seminário, que é um estudo das Escrituras. A gente estuda por 4 anos todas as obras canônicas da igreja, que a igreja considera sagradas. Então eu fiz isso, e eu era pessoas que em todos os trabalhos sociais que a igreja tinha, eu estava presente. Eu era bem ativo, e eu achava que por isso eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus Cristo. Mas quando eu cheguei na missão, eu percebi que eu não conhecia, e que os parâmetros, os paradigmas a caixinha que eu colocava, Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, não fazia sentido nenhum. E com certeza entra no que você falou, eu fui mais desconstruído do que construído. Significa que eu deixei de acreditar na minha denominação? Jamais. Jamais. Ainda acredito, estou feliz no meu caminho, só que tem uma outra forma de enxergar o mundo. Ao falar com outras pessoas, seja com os meus avós, que são adventistas, ou com os meus outros avós, que são católicos, eu falo com amor, eu falo com humildade e eu amo. Eu fui visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida com os meus avós, porque meu avô é devoto dessa santa. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu senti Deus lá. Eu senti Deus lá, mesmo não sendo a minha denominação, mesmo não sendo o meu templo de adoração, eu senti Deus lá, entende? Porque é exatamente isso. Deus, ele não está numa caixinha. Deus, ele é abrangente. A forma de nós adorarmos ele é em espírito e em verdade. Não existe um lugar, existe uma forma de adorar a Deus. Então, com certeza, você está corretíssimo. Eu desconstruí muitos paradigmas, muitos tradicionalismos que eu tinha sobre o tema. Juan, nós estamos caminhando para o fim da nossa live, porque ela tem um tempo, né? Ela não pode estourar esse tempo, que senão o Instagram ele encerra a nossa live de qualquer jeito. Mas só para nós terminarmos, uma última pergunta para você. E o Juan, filósofo, como vai ser? Com toda essa experiência, você acha que a filosofia vai desconstruir a sua fé? Não ouvi a pergunta. Você acha que a filosofia vai desconstruir a sua fé? O Juan filósofo vai desconstruir o Juan cristão? Esse é um tipo de paradigma. Eu gosto dessa pergunta. Eu amo essa pergunta. Esse é o tipo de paradigma que, quando eu estudava filosofia, e com certeza esse homem que está aqui do outro lado da tela, para todos que estão ouvindo, tem uma influência gigante na minha escolha de fazer faculdade de filosofia. Eu ouvi muito isso, eu ouvi muito. Mas você vai ter que escolher entre a filosofia e a sua religião, ou a sua fé, ou você vai ter que escolher entre a filosofia e Jesus Cristo. É estranho porque existiam muitos filósofos devotos que também eram cristãos e também escreveram sobre o assunto, usaram a filosofia aplicando ao contexto a religião deles. Soren Kierkegaard é um exemplo clássico, o pai do existencialismo. Ele era um cristão devoto e ele estudava sobre Sócrates, sobre os pré-socráticos, sobre os socráticos, sobre os pós-socráticos, e nem por isso ele desconstruiu a fé. Que a filosofia Travou. Muito pelo contrário. Desconstrua a fé cristã. É muito mais de pessoal, a questão pessoal, porque qualquer coisa pode desconstruir a fé se você não tem uma fé bem embasada. Não só a filosofia, mas qualquer tipo de coisa. Se você não é convicto daquilo, se você não tem certeza absoluta daquilo, não vai ser. Qualquer coisa vai ser subterfúgio, qualquer coisa vai ser um caminho para você desistir daquilo.
Mas quando você é alicerçado naquilo, você tem certeza daquilo, você vai usar a filosofia ou qualquer coisa, ou a biologia, ou qualquer, seja das ciências humanas, por favor, de modo a acessar a tese que você já tem, perspectiva de vida que você vive. Que legal, Juan, que legal. Fico muito feliz de saber que, em partes, né, eu tive um pouco de influência nessa sua decisão para a faculdade. Fico muito feliz em saber que você, né, é um homem de muita fé, né? Fico muito feliz. Né? Sua mãe está aqui, né? Parece que a sua mãe está aqui na nossa live. Sim. Né? Ele é um grande homem, sempre foi, né? Mesmo lendo Nietzsche naquela época, mesmo, né? Batendo desespero, né? Mas ele sempre foi um excelente menino, sempre foi um grande homem e tem muita coisa a conquistar ainda. A filosofia vai ajudar muito, 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 muito a vida dele. E você pode ter certeza, Arlene, que ele vai conquistar muita coisa ainda, né? Porque ele realmente, né, tem grandes sonhos e a vida dele vai ser aí, por onde ele passar, as pessoas vão ver grande mudança também na vida dele e na vida das outras pessoas. Eu fico muito feliz de ter tido esse privilégio de um pouquinho influenciar a vida do Juan também e de ver o homem de fé que ele continua sendo, né, e passou por várias coisas, foi para a missão, voltou, vai para a faculdade agora e esperamos que possa dar tudo certo na sua vida, Juan. Eu fico muito feliz de bater esse papo com você, fico muito feliz de alguma forma, né, continuar a ser o seu amigo, né, a gente não ter perdido o nosso contato, e espero que esse Juan cristão influencie bastante lá na universidade e que depois influencie o mundo, porque você tem total capacidade de influenciar o mundo, você pode ter certeza disso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela noite de hoje. Foi agradabilíssimo conversar com você, ouvir um pouco das suas histórias. E acompanhe as nossas lives, Juan. Acompanhe também. Nós teremos outros momentos para a gente poder bater um papo, falarmos um pouco mais de teologia juntos. Quem sabe fazer uma live sobre as questões teológicas vai ser muito legal mesmo. Obrigado, Juan. Deixa só a última mensagem para o pessoal aí, Juan. Despede das pessoas que estão ao vivo. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, por ter proporcionado esse momento para nós aqui, e especialmente também a você por ter concedido um pouco do seu tempo, mesmo quando a internet não colaborou muito, mas agradeço também a todas as pessoas que estão assistindo. E essa conversa, todas as palavras que eu usei aqui, foram sinceras, foram palavras de coração, é o que realmente eu acredito, e é o que eu realmente tenho convicção de que se pensarmos assim, mesmo que em denominações diferentes, teremos com certeza um mundo melhor. Muito obrigado, Diego, além de você ser o meu professor de filosofia, além de você ter me abrido portas para um universo em que hoje eu sou maravilhado, você ainda é um amigo e eu o considero um mestre. Muito, muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Obrigado, Juan. Deus abençoe a sua vida. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A live vai ficar gravada no Instagram, no IGTV e também no canal do YouTube lá, Diego Espíndola, se quiser assistir, compartilhar para as pessoas. Sejam muito bem-vindos. A ideia é nós desconstruirmos algumas coisas para nos construirmos seres humanos melhores, com uma visão melhor de Deus e que a gente possa chegar o mais próximo possível de amarmos uns aos outros como um dia Deus nos amou. Quem sabe a gente consiga chegar a esse nível. Muito obrigado, gente. Sim. Deus abençoe vocês. Bom domingo. Juan, Deus abençoe. Abração da sua mãe, amém, galera toda. Vamos nos ver logo, logo. Esperamos logo, logo um encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.